Bom dia, meus queridos alunos do quarto ano. Como foi o final de semana de vocês? Foi tudo bem? Tudo tranquilo? Vocês descansaram? Estão preparados para mais uma semana de estudo, de conteúdo, de atividades? Tia Carla descansou. Eu estou bem preparada para a gente iniciar a nossa semana, tá? Só que antes da gente começar com o nosso vídeo de hoje, como é de costume, eu gostaria de fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que vocês estão assistindo, estão fazendo os exercícios, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês, certo? Então agora eu vou fazer a chamada. E quando eu finalizar a chamada, a gente vai fazer uma revisão sobre substantivos próprios e comuns e parônimos e homônimos, para que depois eu explique a vocês a atividade de casa que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então agora eu vou fazer a chamada. Ana Letícia Figueira da Silva, Ana Cláudia, Caio Lucas, Ismael Mota da Silva Filho, João Vitor Silva Alves de Araújo, Júlio Vinícius Muniz Soares, Larissa Vitória da Silva Oliveira, Luísa Carla Santos de Lima, Tiago Figueroa de Souza, Tiago Henrique Araújo Nascimento, Miguel Albuquerque Adriano da Silva, Nathalie Menezes da Silva, Tainá Sabrina de Lima Amorim, William Cauã da Rocha Bezerra. Então, agora que eu já fiz a chamada, eu gostaria que vocês pegassem o livro de reforço de vocês, certo? E abrissem na página 62, tá? Porque a página 62 vai ser uma das atividades que a gente vai fazer para casa, tá? Só que antes de eu começar a explicar o conteúdo de casa, eu queria fazer algumas considerações sobre esse conteúdo. Primeiro, o que é que a gente entende como substantivo próprio e substantivo comum? Quando a gente se refere a um substantivo próprio, a gente se refere a nome de pessoa, a nome de lugar ou a nome de alguma instituição financeira. E todos esses nomes devem ser escritos, a sua letra inicial deve ser maiúscula, tá? Nome de pessoa, Adriano. Nome de pessoa, Patrícia. Nome de pessoa, Manuela, são substantivos próprios, porque nomeiam um ser. Eles caracterizam através do nome aquele ser a quem se refere. Então, daí a gente vai classificá-los como substantivo próprios, porque eles individualizam, eles dão nome a um ser. E por estar dando nome àquele ser, está deixando claro a que se refere. Eles vão ser escritos com a letra inicial maiúscula, tá? E vão ser classificados como substantivos próprios. O nome de lugar: Recife, Pernambuco. O nome de uma instituição financeira: Banco do Brasil. São substantivos próprios, que devem ser escritos com letra maiúscula. Já o substantivo comum, a gente vai ter uma diferença. Eles não vão estar caracterizando um único ser, nomeando um único ser. Ele vai ser um nome comum a vários outros elementos. Exemplo, boneca é um substantivo comum, porque ele é comum a várias outras bonecas. Eu não estou especificando qual é a boneca. Se eu falo assim, a boneca Ana. Ana é o nome da boneca, então Ana é um substantivo próprio, mas boneca é um substantivo comum, porque ele está nomeando, tá? Vários objetos, vários seres, e eu não estou especificando a quem esse substantivo comum se refere, tá? Que no caso aqui é boneca. Outro substantivo comum: livro, cadeira, dente, bola. São substantivos comuns, porque eu não estou, novamente repetindo, especificando qual é o substantivo ali a que se refere, tá? Eu apenas estou nomeando vários elementos com um único nome. Então, por isso que ele recebe o nome de substantivo comum, tá? Então, vejam, na tarefa de casa da página 62, vocês vão fazer o seguinte, do livro de reforço. No primeiro quesito, ele fala assim: observe as figuras abaixo e complete o quadro com os substantivos próprios e comuns de cada um. Aí a gente tem aqui
uma revista, né? A gente tem aqui um saco de leite, a gente tem aqui uma Coca-Cola. O que é que ele vai querer? Que você diga qual é o nome daquele produto, o nome específico que caracteriza aquele produto, a marca daquele produto, que é um substantivo próprio, e vai querer que você diga qual é o substantivo comum, qual é aquele produto que é comum. Exemplo, aqui eu tenho uma revista, o nome dessa revista é Pinóquio. Então, o nome próprio, a marca, o nome da revista é Pinóquio. Agora, o substantivo comum, revista ou livro. Eu tenho aqui Coca-Cola, é a marca, mas o substantivo comum dessa imagem, refrigerante. Então, é isso que você vai colocar, a marca, tá? E o produto. Já no segundo quesito, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão descobrir os substantivos no caça-palavras e pintar de vermelho os próprios e de azul os comuns. Então, quando vocês descobrirem os substantivos, aqueles que forem próprios, vocês vão pintar de vermelho. E aqueles que forem comuns, vocês irão pintar de azul, tá? Vocês vão encontrar aqui, vou dizer quais são os substantivos que vocês vão ter que encontrar. Vitor, Recife, Luana, tá? Vai encontrar 2 vezes o substantivo Luana. Vocês vão encontrar padeiro, pobres, irmã e sobrinho, tá? Vocês vão encontrar esses substantivos. Lembrando que vão pintar de vermelho os substantivos próprios e de azul os substantivos comuns, tá bom? Já no terceiro quesito e último dessa página, vocês vão fazer o seguinte. Descubra o segredo e continue. Aí a gente tem aqui substantivo próprio. Fabiano é o nome de substantivo comum menino. Aí eu tenho Brasil. É o nome de... Brasil é um nome de quê? Que é um substantivo comum. Depois eu tenho Recife. É o nome de... É o nome do quê? Vocês vão ter que descobrir o segredo aqui, tá? Aí você tem aqui um substantivo próprio, que é uma resposta pessoal que você pode colocar, tá? É o nome de cachorro. Depois eu tenho Ana, é o nome de... E o substantivo comum que vocês vão colocar. São Paulo é o nome de... Vocês vão colocar. Novamente aqui, uma resposta pessoal, onde vocês vão ter. É o nome de Rio. Então, vocês vão responder de acordo com o que está sendo dito na questão para vocês, certo? Agora, eu queria falar com vocês sobre parônimos e homônimos. O que vem a ser palavras parônimas? Palavras parônimas, meus amores, vão ser aquelas palavras que elas vão ter escrita parecida, mas não é igual, tá? Algumas vezes ela vai ter diferenças nessa escrita e o significado é totalmente diferente. Então, daí, elas receberem a característica de serem parônimas. Já palavras homônimas, às vezes vão ter escrita igual, grafia igual, em alguns casos parecidas, mas é coisa pouca, tá? E o sentido diferente. Aí elas são homônimas por quê? A escrita é igual em alguns casos, tá? Algumas características dessas palavras podem ser diferentes, mas elas vão ter escrita iguais. Algumas vezes a escrita é parecida, não é totalmente igual. E o significado é totalmente diferente. Então, vão ser homônimas. Para que seja parônimas, toda a grafia tem que ser diferente, significado diferente, tá? Então, elas serão parônimas. Aí, vejam, na página 63, a gente tem o seguinte, que é o conteúdo desse assunto, essa atividade aqui. Observe a tirinha. Esperando o ônibus para ir à escola. Ônibus tem assento? Observem essa tirinha. Assento depende da hora que você pegar ele. Então, vejam. Eu acredito que no primeiro quadrinho, o menino pergunta à coleguinha se a palavra ônibus era acentuada. Só que a coleguinha entendeu
que ele se referia a assento do ônibus. Percebam aí que acento escrito com C equivale a acento agudo, acento circunflexo. E acento com dois L's é lugar de sentar. Estão percebendo isso? Então vejam, ligue cada palavra ao seu respectivo sentido. Acento com C e acento com dois S. Lugar de sentar, sinográfico. Essas palavras que eu falei agora, acento e acento, elas são homônimas ou parônimas? Essas palavras que eu falei agora, acento com C e acento com dois S. Hein, meus amores, como é que a gente pode classificar acento com C e acento com dois S? São parônimas ou são homônimas? Vou dizer para vocês, são palavras homônimas, porque apesar de ter a escrita diferente, tá? Ela não é igual, é parecida, e ter o significado totalmente diferente, a pronúncia é igual. O que vai classificar palavras homônimas, destacar de palavras parônimas, além do que eu já falei, a gente deve levar em consideração a sua pronúncia. Se a pronúncia for igual, ela é homônima, tá? Agora, se a pronúncia for diferente, escrita diferente, significado diferente, são parônimas, tá certo? Então, vejam, no segundo quesito, vocês vão fazer o seguinte: observe as palavras do quadro e encaixe-as nas frases de acordo com o seu significado. Então, eu tenho recrear e recriar, descrição e descrição, soar e suar, peão, peão. Vou falar o significado dessas palavras para vocês. Recrear é recreação, é divertimento, é lazer. Recriar é você refazer algo, é você recriar algo, você refazer algo, gente. Você está recriando algo. Descrição é quando você descreve um elemento. Exemplo, vitamina de banana é feita com banana, leite, água, etc. Eu estou descrevendo o procedimento para fazer uma vitamina de banana. Estou dando um exemplo. Descrição é quando você é uma pessoa discreta. Você é uma pessoa que não é espalhafatosa. Você age com discrição, tá? Soar é quando a gente escuta algo soando, soar, tá? É barulho. Suar é suor, tá? Suor. E peão, peão de rodeio. Pessoas que trabalham no campo, peão. E peão é aquele objeto de jogos, é aquele brinquedo. Peão, certo? Então vejam, na letra A você tem: eles vão, espacinho, novamente a boneca. Letra B, a mulher deu toda a, espacinho, da casa. Letra C, ele fez exercício físico e começou a. Letra D, ela quebrou o dele. Então, vocês vão completar essas frases de acordo com as palavras que estão no quadro. Já no terceiro, vocês vão representar os homônimos através de seu desenho. Adoro chupar manga. Então, vocês vão desenhar uma manga. Ele sujou a manga da camisa. Então, vocês vão desenhar a manga de uma camisa. Letra C. Ela viu o concerto da orquestra. Então, vocês vão desenhar uma orquestra performando. E letra D. Ele viu o concerto do carro. Então, vocês vão desenhar um carro sendo consertado. Certo, meus amores? Então, essas são as atividades de casa do livro de reforço do nosso conteúdo de hoje, que a gente está revisitando, que são substantivos próprios e comuns, páginas 62 e 63, parônimos e homônimos, tá? Então, agora, eu queria falar com vocês sobre o nosso livrinho de literatura, porque hoje eu também vou passar essa atividade. E eu peço a vocês que na atividade de literatura, vocês façam a leitura do livro Arthur Não é Diferente. E eu queria fazer algumas
considerações. Vocês vão fazer a página 17, 18 e 19. E eu queria fazer agora com vocês algumas considerações dessa história. A gente vai ver na história de Arthur Não É Diferente, um menino no seu primeiro dia de aula numa escola nova, tá? Ele era um menino cego, né? Ele tinha essa deficiência visual e ele precisava da ajuda do seu cachorro, do seu cão-guia, para guiá-lo aí aos locais, né? Então aí nesse livro mostra todas as coisas que ele passou, o medo que ele tinha que não fosse bem aceito pelos coleguinhas de classe por causa da sua deficiência, que seu cachorro não fosse bem aceito. E no final ele se surpreende porque todos os receios que ele tinha não se realizaram, ocorreu ao contrário. Então eu peço que vocês leiam essa história, que vocês prestem bem atenção a essa história, ao que fazia com que Arthur tivesse receio desse primeiro dia de aula na nova escola, o que fazia com que Arthur tivesse medo, tá, desse primeiro dia, dessa volta às aulas, já que ele era novato, né? Então para ele tudo era novo, tá? Para que aí, depois que vocês fizessem essa leitura aqui do texto de Arthur Não É Diferente, vocês venham para um livro de literatura e respondam a página 17, 18 e 19, que agora eu vou explicar para vocês. Na página 17, no primeiro quesito, vocês têm o seguinte: circule a imagem que representa a deficiência que o personagem principal tem. O personagem principal é Arthur, tá? E como eu já falei, ele tem uma deficiência visual. Então, vocês vão circular a imagem que refere-se a essa deficiência, tá? Qual das três refere-se a isso? Já no segundo, vocês têm o seguinte: Arthur, mesmo com uma deficiência, não deixa de realizar as suas atividades. Encontre no diagrama as atividades que ele realiza. Em seguida, escreva-as ao lado. Vocês vão ter aqui 5 atividades, tá? Que vocês devem encontrar no diagrama, tá? 5 atividades. Eu vou dizer aqui para vocês quais são, para que fique mais fácil vocês encontrarem no diagrama. Brincar, passear, estudar, ler e correr, certo? No terceiro, você já tem o seguinte: o título do livro é Arthur Não É Diferente. Porque na história, Arthur não é considerado diferente. Converse com seus colegas e professor e resiste suas conclusões. Então, por que é que na história, Arthur não é considerado diferente? O que é falado na história, tá? Do que o porquê Arthur não é considerado diferente. Já na página 18, vocês vão fazer o seguinte. Lá no quarto quesito, certo dia, Arthur ganhou um lindo presente. Escreva que presente foi esse e alguma de suas conclusões. Presente, qual foi o presente que Arthur ganhou? Qual é o nome desse presente que Arthur ganhou? Qual a atividade que esse presente realizava com Arthur? Tá? Então vocês vão escrever aqui. Já no quinto quesito, vocês têm o seguinte: qual das sombras abaixo é uma cópia da imagem ao lado? Marque com X. Uma cópia que é igual. Qual aí das imagens abaixo é a sombra que é igual a que a gente está sendo representada aqui? Aí vocês vão marcar um X, certo? Já no sexto quesito, vocês têm o seguinte: encontre no quadro abaixo a palavra que define o sentimento de Arthur ao saber que iria morar em outro lugar. Trace setas para formar a palavra, certo? Então, qual é, tá, meus amores? A palavra que define o sentimento que Arthur sentiu quando soube que ele ia ter que mudar de casa. Quando soube que ele não ia mais morar onde ele morava antes, que ele gostava muito. Vocês vão colocar aqui, tá? Então, vocês vão aqui, ó. Só traçar o caminho e formar a palavra, tá? No sétimo, vocês vão pintar a frase que representa a preocupação que Arthur sentia com os novos colegas da escola. Se as crianças não iriam gostar de Lupe, se as crianças iriam rejeitá-lo ou se as crianças iriam gostar dele e do seu cão-guia, tá? No oitavo, vocês vão fazer o seguinte: ilustre o que se pede e circule a imagem que se parece com
a cidade em que Arthur e sua família foram morar. Cidade tranquila ou cidade agitada? Vocês vão desenhar essas duas cidades, né, essas duas imagens, e depois vão circular a que for de acordo com a cidade que Arthur ia morar, tranquila ou agitada. Já no nono e último quesito, vocês vão fazer o seguinte. Ao chegar na casa nova, Arthur começou a se agradar, mas seu coração estava apertadinho. Organize as letras e escreva como o Arthur estava se sentindo. Então, vocês vão desembaralhar as letras e escrever como Arthur estava se sentindo. Então, meus amores, é isso. Essas são as atividades de hoje que eu tô passando pra vocês, tá? Leiam um livro, Arthur não é diferente. É uma leitura ótima, o livro é muito gostoso de ler, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo pra vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Até amanhã.